A gente só resiste enquanto a gente sonha. A conquista toda é social, não é individual. 64. Algum dia acabou? Unir o ponto com a vista. Um lado e seu reverso. Vermelho com amarelo. Uno e verso. Multiversos. Universos para elos. Me disseram que Henrique estava entre os presos que foram levados para o manicômio em Goiás e teria recebido o tratamento que dão aos internos: isolamento, rebaixamento, degradação, humilhação, somado a drogas fortes, choques e torturas. Chegou março, mês de chuva, em meio a temporais e enchentes tudo é mais difícil. O trânsito para, a condução é péssima. Andei por todo lado embaixo de chuva, procurei em todos os lugares possíveis e impossíveis. Passado 2 anos, nenhum esclarecimento do que aconteceu. Salve, salve, amigos! Está começando mais um Universos Paralelos, podcast que não se conforma com o fim do amanhã. O texto que acabaram de ouvir é uma passagem do livro Nem Tudo é Silêncio, de Sônia Biscaim, que está entre os convidados de hoje. Vale sempre ressaltar que nosso podcast tem um importante e honroso apoio da Timbres Produções, do site de notícias Coty e Companhia, da Rádio Cantareira, da editora Selim Trovoar, do Impauta Estúdio, do Tipo Chilo Xilogravuras e do jornal literário Relevo. Para quem está chegando, Universos Paralelos é um podcast temático de debate de ideias, sempre com ao menos 2 convidados. Nossa grande missão aqui é investigar possíveis elos entre os temas e a sociedade, entre as práticas e a teoria, entre arte e vida, assim como elos entre os universos de cada convidado. Como guias inegociáveis temos a pluralidade de linguagens e ideias, honestidade intelectual e empatia. É isso. A trilha que escutam é de Os Equilibristas, eu sou Will Delarte e vambora. Fique com a gente. O tema do podcast de hoje é o totalitarismo pelo olhar das periferias. Ditaduras de ontem e de nunca mais? Interrogação. Então vamos a eles, os convidados. Sônia Biscaim é ativista cultural, escritora, fotógrafa e designer gráfica. Autora do romance Nem Tudo é Silêncio, entre outros livros que revelam um olhar sensível e peculiar do cotidiano das periferias. É um prazer tê-la aqui, Sônia. Prazer todo meu. E obrigado pelo convite. A gente está junto já faz um tempo por aí, né? Circulando nessas periferias. É um grande prazer estar aqui. Obrigada. Outro convidado é Luciano Portela, professor, historiador, cientista social e também escritor. Autor do desconcertante romance Tudo que Afeta o Movimento, entre outros livros de personagens excêntricos e vidas marginais. Valeu, Luciano, por estar aqui. Obrigado também pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, né, podendo falar e podendo principalmente contribuir, né, para um conhecimento. Tá? Essa é a minha meta em qualquer espaço que eu chegue, né? Tentar contribuir com algo bom para as pessoas, partilhar. Maravilha. Então vamos lá. Para começar, gostaria de fazer um movimento cronologicamente inverso para ambos. Brasil 2022. 58 anos depois, surtos totalitários de toda a ordem no governo federal, militares de cabo a rabo no poder e em plena pandemia, ensaios de um novo golpe. Como é viver 64? Digo, 64, algum dia acabou? Boa pergunta. E não, né? Porque eu acho que quando você dá uma anistia ampla, que anistia todo mundo, você está deixando tudo aquilo ainda aí, né? Eu acho que o grande problema é esse. Todo mundo que estava, dos 2 lados, não foram julgados, não foram condenados. Em vários países da América Latina isso não ocorreu, mas no Brasil sim. Quando você tem muitos anos depois, uma comissão de verdade, que também não pode punir, então, onde estão essas pessoas, né? Elas continuam no poder, elas continuam circulando. Eu acho que essa é a questão que tá acontecendo hoje, que a gente está vendo, né? Eles
estavam meio escondidinhos aí e de repente eles encontram alguma coisa, alguém que dá um apoio total e eles criam coragem de botar a cabeça para fora e tá tudo aí, esteve tudo aí o tempo todo. E seguindo até a linha de raciocínio da Sônia, eu proponho aí uma terceira data, que é o momento em que se escreve a Constituição de 88, porque boa parte das cláusulas de exclusão dos militares, elas foram rechaçadas pelos próprios militares na época. Então, dali por diante, a gente pode perceber um movimento histórico muito forte, né? Há o clamor popular pela democracia, há a busca, né, da legitimidade das instituições, politicamente falando. Todo mundo já estava cansado da questão da tortura, né? Era uma ferida aberta, mas os militares não queriam sair, digamos assim, eles queriam ter algum tipo de legitimidade, né? Então, dentro da Constituição de 88, a ideia era praticamente limar até a possibilidade de militares entrarem no poder. E é algo que eles recusaram, por questões até óbvias, né? De um movimento de forças. E eles vão ter não só o controle do território ou a proximidade com as instituições, né? Então, eu penso que isso sempre foi um movimento muito bem pensado e muito bem articulado da parte dos militares. Tá? Ou seja, eles recuaram, mas na verdade não recuaram. Exatamente. Recuaram para continuar, é mais ou menos isso. Sim. Basicamente, se você for olhar, a ditadura deixou a imagem deles muito manchada, né? E eu falo a nível de senso comum, né? Assim, nós que temos, assim, buscamos, né, um conhecimento do fato histórico, a gente entende os meandros, né? Mas para muitas pessoas, a mancha que ficou foram as crises econômicas, né? As sucessivas crises econômicas que foi fazendo o país afundar ali, né? Ou seja, nem esse governo deu certo. Os anos 80, né, vocês viveram, vocês sabem bem como é, né? Atualmente eu ouso dizer que a gente está caminhando para uma rotina um pouquinho parecida, né? Onde um saco de arroz está caríssimo, né? Um saco de café também está ao olho da cara, um dólar que nunca baixa. Ou seja, tem esse sentimento de que 64 vive mesmo, tá aqui, tá? É hoje. Ele coloca várias coisas, né, 88, porque com a nova Constituição você viu que a gente sabe que teve muitas falhas, né? A própria questão da demarcação das terras indígenas. Então tem várias coisas em que não serviu para todo mundo, né? Quando você fala, não foi uma Constituição para todo o povo, né? E eu acho que, assim, essa coisa toda, se você for olhar antes de 64 também, da época de Getúlio, vem. Dizer, você percebe um modelo que nunca deixou de ser seguido, né? E isso você pode falar que tem a ver com os militares, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com um modelo que já vem de fora, sabe? Tem um monte de coisa, né? Se você for pensar, a coisa é muito ampla, né? E a sensação que dá é que nada muda, às vezes. Então, essa angústia que o pessoal tem sentido ultimamente é quando você percebe que está tudo ali, tudo volta, essa sensação que não caminha, né? Que a história, essa sensação de fim de história que eles falam, que a gente não aceita. A gente não aceita isso. Mas essa história de que eles deram 2 passos para trás, né? Recuaram e estavam ali, é meio que a gente não encarar a nossa própria história. Tem um pouco disso, né? A história ela não foi contada desde então, né? Desde a redemocratização. Sim, já tem coisa antes, né? Luciano, depois de alguns livros lançados de ficção, estou sabendo que você está estudando e compondo roteiros para filmes, inclusive, e é o que nos interessa aqui, ambientados no período da ditadura de 64. Gostaria de saber como está sendo esse processo e se você guarda alguma memória real da ditadura na sua vida familiar também de periferia. Então, né, desde o ano passado, eu comecei a fazer pesquisas
E assim como a Sônia, eu também tenho esse interesse de retratar a ditadura, mas não mostrando, né, questões ligadas à tortura, não mostrando isso que todo mundo já sabe, né? Então, o meu mote, assim, o meu ponto de partida foi como as classes comuns viam o movimento ditatorial. Como era no cotidiano daquela pessoa que acorda na madrugada e sai para trabalhar, né? E uma fala que é muito marcante para mim, né, dos meus pais em particular. Eles me diziam que antigamente meu pai saía para trabalhar, minha mãe foi diarista, né, também. Meu pai trabalhava como frentista de posto e eles falavam assim: o RG não é tão importante, a carteira de trabalho é mais importante. Então, assim, se um policial te parar, você tem que tirar a carteira de trabalho antes e mostrar. Então aí isso me deu um insight muito grande, assim. E os estudos atuais históricos, né, eles mostram muito uma ditadura construída não só no seio militar, né, como a gente já conhece, né, a união dos exércitos ali, né, nos seus conchavos, tentando, né, derrubar o presidente. Os estudos atuais eles mostram como as classes média e baixa legitimaram a ditadura militar no dia a dia, principalmente a classe média. Um caso famosíssimo que nós temos é o caso do Henry Boylenssen, né, o dono da Ultragaz, que cedia sítios, né, cedia um dinheiro, né? Ele junto com outros empresários, né, como empresários da Volks, né, da Ericsson, né, faziam reuniões com os militares e no final se passava o chapéu. E nesse chapéu vinham contribuições muito gordas, né, que mais tarde deram, né, origem ali ao OBAN, né? Então eu fico pensando sempre assim, esse cara, né, a figura do Henry Boylenssen, o pai de família acima de qualquer suspeita, mas que tinha o prazer de assistir gente sendo torturada após o horário de trabalho. Então, o meu processo foi tentar ver qual o sentido disso, né? O que move uma pessoa que tem uma forma de vida comum, né, à vista de quem está de fora, mas ela nutre esse tipo de obsessão, ela tem esse tipo de modus operandi, né? Então, aí eu fui estendendo para outros meios, né? Como era o meio universitário, né, nesse dia, se você era um filho de um policial, se você é filho de um delegado, né? Como era se você estava numa periferia e, por consequência, você consegue passar numa universidade de São Paulo, ter que cruzar São Paulo e lidar com outra realidade social que não é a sua. Então foram esses pontos que me fizeram pensar, né? Ou seja, uma ditadura que não se mostra, mas ela se materializa nas desigualdades presentes. Eu acho interessante quando você fala da carteira profissional, que era uma realidade que eu presenciei, né? Não saia sem a carteira, por quê? Porque a polícia parava e prendia. Você passava a noite preso, se estivesse... E era uma lei da vadiagem, que eles falavam, tá? E aí você ficava preso à noite. Se reincidisse, era 30 dias preso. Nossa. Isso estava dentro da lei. E isso dentro das periferias. Então, era preso quem? Principalmente negros, qualquer pessoa porque muita gente ia trabalhar com 14 anos, 16 anos, moleque. Sim. E às vezes não tinha emprego para todo mundo. Então, se você estivesse sem a carteira, você estava preso dentro de casa, se você não estivesse trabalhando. Porque se saísse, ia ser preso. Isso era uma norma. Dentro da polícia tinha toda essa questão da moralidade, dessa coisa. Então, você estava andando na rua homossexual, era preso. Prostituta, invadiam bailes black, porque tinha um racismo. Sim. Então, tudo isso já era uma coisa...
sabe, das rondas policiais, era direcionada para isso. E a ditadura, ela teve muito essa coisa da moralidade junto, e do preconceito, e do racismo. Estava dentro das regras. E era muito comum você ser preso porque estava... Tinha coisas assim, que eu lembro. Se você... Tinha coisa do não pode aglomerar, né? Que eles falavam muito, circulando. Sim. Então, 2 pessoas... A gente acontecia, mas estava em uma reunião, saía de carro, ia deixar as pessoas, né? Alguns não podiam andar a pé porque iam separados. E se você ficasse dentro do carro com uma outra pessoa, falando, conversando, imediatamente aparecia uma viatura, parava e falava de questões morais que vocês estão fazendo aí, pode sair, não pode ficar parado. Quer dizer, tinha um monte de coisa que acabava sendo repressão, reprimindo o povo da periferia, por motivos assim... Pequenas violências, né? E que tinha a ver com todo o esquema deles mesmo. Então, uma pessoa pobre e negra que fosse presa, ela ia ser mais torturada, muitas vezes, e até hoje, do que outras pessoas, que podiam ser filho de sei lá de quem, advogado, ou sabe, que estava na universidade. E essa regra, né, de tortura e de violação de direitos humanos para pessoas da periferia é a mesma até hoje. São as mesmas. Com certeza, é uma realidade que não muda e já é quase que institucional, né? Sim. E tem poucas vozes na cultura e na sociedade que dá voz, né? Para essa realidade. E acho que no seu livro, e também fazendo um elo com o que o Luciano também... O jeito do Luciano abordar a coisa é muito interessante, porque no Nem Tudo é Silêncio, por exemplo, apesar de ter um pano de fundo histórico, não é o pano de fundo histórico que é o personagem, que é o protagonista, né? Existe uma relação horizontal entre as pessoas, um olhar muito humano, né? Então, é como se você dissesse que, para além do contexto histórico, nós sempre estivemos aqui. É mais ou menos isso. Me diga uma coisa, Sônia. Você que viveu, de certa forma, na pele, né? Como que era viver, morar e militar na periferia na época da ditadura de 64 e principalmente depois do AI-5 em 68? Então, porque em 64 eu era criança, né? 7 anos. O meu pai era bancário e era sindicalista. E era uma pessoa que lia jornal direto, que tinha informação. Então, de alguma maneira, a gente ouvia coisas, né? E nessa época, quando eu já em 67, 68, eu lembro bem, porque eu já tinha 9, 10, 11, tinha pouca coisa que te informava. Eu tinha um pouco de sorte por meu pai ser sindicalista, ter algum tipo de informação. Então, ele comentava, teve piquete, greve, veio a polícia, veio a cavalaria. Então, às vezes, ele comentava alguma coisa que teve que correr, que quase prenderam. E ele trabalhava ali na Álvares Penteado, Largo do Café. E era o lugar que acontecia tudo, né? Hoje é na Paulista, mas antes era lá. Exatamente. Ali era o ponto. No livro você conta também o papel que a Igreja Católica tinha como fonte de informação do que estava acontecendo. Sim, aí eu chego lá. Então, e eu lembro que o que a gente tinha até 69, 70, era um pouco os festivais de música também. Porque algumas músicas de protesto que entraram, a gente acompanhava, foi proibido depois. A gente conhecia Vandré, assim, de falar, sabia um pouco do histórico. E aí, em 72 é que eu entro, porque aí eu tinha uns 15 anos, eu entro nas comunidades eclesiais de base. E em 74 eu começo a trabalhar numa editora. Então, junto as duas coisas, eu recebia muita informação. Com 15, 16, 17 anos. As comunidades eclesiais de base eram o único lugar que conseguia transmitir essas notícias que eram censuradas. Na prática era como? Então, você tinha folhetos, a Bíblia. A gente tinha aqui na região da Brasilândia, freguesia, antes era o setor freguesia. Tinha um grupo de padres missionários de São Patrício, irlandeses, né? Sangue quente. E eles eram muito atualizados e muito envolvidos com o povo. Eles realmente viviam aqui no barraco. Sabe, você tinha também alguns franciscanos que
tinha um que morava no barraco da Terezinha, Frei Alamiro, que ele mesmo construiu, e a gente não entrava no barraco com medo de cair. Mas, assim, tinha uma atuação forte com o povo. Tinha o Habib, que era um italiano, que era da Pastoral Operária. Você tinha o Chico, da Brasilândia, que era da Pastoral Carcerária. Então, você tinha todo um pessoal que atuava na região. Nas missas, a gente não tinha internet, não tinha telefone quase ninguém. Então, essa é a minha curiosidade, por exemplo. Rolou a missa, tem todo o rito, tinha, né? Tinha os folhetos, né? E aí, como que rolava esse tráfico de informações ali? Era depois, era entre? Tinha policiais à espreita? Tinha gente gravando na missa, tinha gente seguindo a gente na rua. Da minha casa até a igreja, tinha gente seguindo. Isso daí a gente notava em todas as manifestações. Tipo, quando morreu o Herzog, a gente foi para a Praça da Sé, lá em 75. Aí você vê aquele monte de gente, aquele monte de policial, cachorro, fecha metrô, e aí os caras entravam na missa e tal. Mas aí você via que eles fingiam que estavam acompanhando sabe, a liturgia. Mexia a boca. Paisana, né? Mexia a boca, você falava, esse cara não está rezando, esse cara não está respondendo, né? Isso daí era notado, né? E eu acho que eles faziam de propósito de se fazer perceber para intimidar. Tinha isso, né? Então tinha o Jornal São Paulo, que era publicado lá por Dom Paulo, lá na Cúria Metropolitana, e que vinha as notícias e as denúncias, e às vezes era censurado alguma coisa e ele deixava em branco, né? O que era censurado, ficava uma coluna em branco. Nos outros jornais eles punham lá receita de bolo, fazia alguma outra coisa em cima da hora, mas no São Paulo vinha em branco. Como vinha em branco, e para quem estava participando mesmo, a gente ia perguntar o que tinha ali, né? Se acabava sabendo, alguém vinha informar. A questão do Dom Paulo, que ia atrás, se alguém era preso, você tinha um telefone para você ligar, avisar Dom Paulo que ele ia atrás. Ele ia no DOPS, ele ia, e ele procurava, ele ia avisar a família. E muita gente se livrou de morrer, assim, por conta dele, né? A atuação dele foi muito forte, assim. Bom, eu não sei onde eu estava, acho que eu acabei enrolando, hein? Mas não isso, era saber o que você viveu um pouco na pele, como que era na prática mesmo, essa resistência, né? E essa busca por informação e disseminação ali nas paróquias. Eu acho que dentro da comunidade, o que acontecia também? Como eu disse, não tinha telefone, não tinha celular, né? Não tinha internet, e você as convocatórias, a maioria era feita na própria missa. A gente enchia 500, 300 pessoas por missa, em várias igrejas do setor. E como eu disse antes, era setor freguesia, mas freguesia tinha outro nível, né? Na freguesia você pagava para fazer o casamento, batizado, usar o fio para tirar a foto e tal. E o setor Brasilândia, depois nós rachamos, era outro sistema, né? A gente não concordava e a gente rachou, isso em 78, mais ou menos. Aí virou setor Brasilândia e setor freguesia, em termos de igreja. E dentro do setor Brasilândia, então você tinha, na época, 27 comunidades, no Damasceno, no Elisa Maria, no Vista Alegre, no Jardim Ricão, Penteado, Maracanã, vários lugares da Brasilândia. E a gente começa a se envolver nas lutas populares, porque todos esses bairros tinham problema de infraestrutura, não tinha escola, não tinha posto de saúde, e as mulheres, especialmente, entram nessa luta, porque os homens saíam para trabalhar, a mulher ficava em casa. Então começa uma grande movimentação, primeiro por água, que a maioria dos bairros não tinha água, nem a Sabesp, ela começa a funcionar em 73.
E não foi para todo lado. Muita gente tinha que comprar água da prefeitura, de caminhão pipa para ter água em casa. Então começa uma luta por água, principalmente no Guarani, nas partes mais altas. Depois iluminação pública, asfalto, aí vai para creche. E você criou um forte movimento de mulheres, os clubes de mães. Aí foi em São Paulo inteiro, não só na Brasilândia. Até a parte que ficou mais conhecida é a parte da Ana, que era a mulher do Santo Dias, que começa o movimento pela Eucaristia. Então ficou bem conhecido essa parte da Ana, né? E aqui no Penteado tinha vários clubes de mães, dessas 27 igrejas que lutaram. Foram elas que conquistaram o Hospital da Freguesia, da Cachoeirinha, o Hospital Vila Penteado, chama Penteado porque eram as mulheres que moravam aqui no Penteado. Também as creches que tem aqui, algumas escolas, algumas linhas de ônibus, como Guarani, Terezinha. Foi a luta dessas pessoas, né? O Parque Belém, que é o lado de cá, atrás desse morro aqui, era quase todo o loteamento clandestino. Então, eu participei de um grupo lá que mais de 10 anos para conseguir regularizar esses terrenos. Então, tinha todo... E aí, é lógico, em plena ditadura, a gente era considerado o quê, né? Fazendo toda essa movimentação. Então, também era perseguido, também era intimidado. E foi todo um... A gente se envolveu muito nessa questão de movimentos sociais. Teve o quebra-pau da Freguesia do Ó, você sabe, né? Pancadaria do Ó, você deve ter ouvido falar. Não. Pancadaria do Ó foi em 1980, 21 de junho. E aquele pronto-socorro chama 21 de junho, que é em homenagem a esse dia. O Paulo Maluf estava fazendo o governo itinerante, indo nos bairros, disse que ia ouvir a população e tal. Aí juntamos vários moradores, de comissões de moradores, Guarani, Terezinha, Penteado e tal, para fazer uma lista de reivindicações. E quando chega no Largo do Clipe, todo mundo é recebido com cacetete, bomba. Só que aí, o que acontece? Ele já tinha feito isso em outros lugares. Ele levava uma turma para apoiar e falava que ouvia a população, mas era um negócio meio programado ali, né? Meio faz de conta. Uma turma feita. Aí no Butantã eu lembro que ele foi e deu quebra-pau, porque o pessoal acho que gritou, chiou, e eles bateram e ficou todo mundo quieto. Quando chegou na freguesia, ninguém ficou quieto. A gente exigiu uma SEI, uma comissão especial de investigação, né? E botou a boca no mundo, né? O negócio foi parar até nos jornais internacionais. Até o Fernando de Moraes escreveu um livro sobre Pancadaria do Ó. Ele foi, investigou e escreveu, tem o livro. E aí, em função disso, para não ficar tão chato, porque o negócio... Aí ganhamos o pronto-socorro, 21 de junho. Ganhamos esse poço aqui do Penteado, que hoje até era a hora certa, agora não sei que nome está. Ganhamos a creche que tem atrás. Asfaltou não sei quantas ruas aí, e inclusive linha de ônibus, Terezinha, Guarani não tinha. A gente ia a pé entre bairros, porque não tinha linha de ônibus. Você podia ir, todo mundo andava até aqui no Penteado, aqui no Chiquinha, ou até para a Pampa pegar ônibus. O cara vinha do Vista Alegre, dava indo a pé para conseguir pegar ônibus que não tinha. E era uma das reivindicações, né, levar ônibus para esses lugares. E interbairros ninguém andava. Você saía daqui para Pompeia, daqui para o Correio, para Água Branca e tal. E aí, quando o Maluf entrou depois de novo, né, nos anos 90, o Pita, o Maluf, a gente foi lá no pronto-socorro e trocaram a placa, né? Está escrito lá, pronto-socorro, Freguesia do Ó. E a placa de dentro, 21 de junho, não estava mais, mas as cadeiras, os negócios ainda estavam 21 de junho. Aí foi feita uma nova briga. E em 2016, agora, nós conseguimos colocar a placa de volta. Colocaram ou não? Colocamos. Se você entrar lá dentro, tem a nossa, 21 de junho. E do lado tem a Freguesia do Ó, porque nós não tiramos para não apagar a história. Sim, claro. Que eles tinham feito, né? E esse evento, aí muita gente foi perseguida,
seguidas, as pessoas eram seguidas, as pessoas eram paradas, por aí presas. Depois soltava, porque a gente corria atrás de Dom Paulo, mas era uma coisa constante, de você achar o tempo todo, né? Eu até brincava, eu falava assim, que a gente parecia o personagem do balde do Enfio, né? Que era paranoico, morria de medo. Que era isso, todo lugar que você ia, você achava que tinha alguém seguindo, né? Foi uma coisa constante isso. Já não era tão pesado como foi no começo dos anos 70, no começo do Médici e tal, mas eles faziam questão de se mostrar. E mesmo depois que começou a diminuir um pouco essa coisa de matar, de prender, de sumir, ainda morre Herzog, morre Manuel Fiel Filho, morre Santo Dias numa manifestação e alguns outros para os interiores, né? Então a coisa toda, digamos, diminuiu aparentemente, mas não parou, né? Luciano, parece-me que o comunismo se tornou ao longo da nossa história o grande fantasma do país. Sabemos que em 64 havia todo um contexto de Guerra Fria. Mas também sabemos que liberais do período imperial para a Primeira República achavam a abolição da escravatura no Brasil, por exemplo, coisa de comunistas já. Ou seja, a coisa é bem antiga. Os militares juraram que sim, mas na real, como historiador, você pode nos dizer, havia alguma chance de Jango armar uma revolução comunista em 64? Nenhuma. É uma questão, assim, muito bem resolvida, pelo menos no campo intelectual, né? Não havia essa possibilidade. Primeiro porque o Jango, né? Se a gente acompanhar um pouco a trajetória política dele, ele era um estancieiro, assim como o próprio Getúlio Vargas, né? Família de estancieiros, um cara muito já da elite. Ele, inclusive, né, num dos governos ali do Getúlio Vargas, ele é um ministro do Getúlio, ou seja, ele é um homem de confiança. E conforme se tem ali aquele movimento, né, pré-64, né, que ele é uma figura, naquela época, né, o esquema das eleições era diferente, né, você elegia ali o presidente mais o vice, e eles tinham que ser de partidos diferentes mesmo, né, e partidos até de oposição, né, era meio comum isso, né, na década de 60, né, no regulamento eleitoral, né. Com a saída do presidente, né, ele entra, né, os militares ficam incomodados, né, porque, né, até para formular isso melhor, a gente vai ter que recuar um pouco mais no tempo, que é a criação da Escola Superior de Guerra, nos anos 50. Esses militares, eles aprenderam, principalmente com a estrutura norte-americana, a estudar teorias de guerra no nível intelectual, né? Eles leram até o Heinrich von Clausewitz, né? Eles leram, né, obras clássicas de guerra, e eles aprenderam bastante também com os militares franceses da Guerra da Argélia. Tá? Toda essa questão intelectual vai ser passada nesse contexto de Guerra Fria. Então, é um movimento que, para mim, é até natural, é impressionante, né? Eu não vejo grandes mudanças, né, em 2020, 2021. Né? Todos os intelectuais da direita, todos os políticos da direita, eles baterem numa tecla, estamos em guerra. Né? Porque é uma fala já dos anos 50, da Escola Superior de Guerra. Estamos em guerra. Há uma guerra, há um inimigo. Então, quando eu quero criar uma sensação de guerra, eu preciso de um inimigo para isso. Com certeza. E aí, ao criar esse inimigo, ao dar forma para esse inimigo, mesmo que ele não exista, né? Ou seja, a União Soviética já acabou. Então, essa discussão, ela já está encerrada por esse parâmetro. Né? Até a esquerda, ela também
ela se repaginou ao longo dos anos, né? Então, assim, aquele comunismo que eles acreditam, o fantasma do comunismo, a lá século XIX, né, que o Marx falava, né, o fantasma que ronda a Europa, ele não existe mais. Mas eu crio esse fantasma. Eu dou forma para ele. Hoje fala-se muito de comunismo pelo âmbito da cultura, né? O que chamam aí de marxismo cultural. E parece que o nosso exército continua a comprar essa ideia também, a vender internamente. Parece que é necessário realmente criar esse fantasma, né? Ou você acha que eles acreditam realmente, ou tem alguma parcela de crença nisso, ou realmente é isso que você falou, é criar inimigo imaginário para justificar ações totalitárias? Eu acho que eles acreditam. Eu acho que eles acreditam profundamente nisso. Você percebe também no movimento ali no fim dos anos 80, né? E uma fala sua me chamou muita atenção, Sônia, que essa coisa do Geisel pra frente começa já uma discussão sobre diminuir a tortura. Isso nos parâmetros ali dos quartéis, até porque o Ustra, né, ele fez o que fez de 70 a 74, e isso estava começando a ficar difícil de segurar, né? Difícil de não sair num jornal internacional, né? Dom Paulo foi, assim, um anjo, né, dentro desse movimento, porque ele que começa a denunciar essas coisas quando ele conseguia algumas informações. Então, ali do fim mesmo, quando começa o processo de democratização, e sai, né, o livro, o Ditadura Nunca Mais, começa, né, a escancarar... Foi em 85 que eles terminaram. Aham. Desculpa. Imagina, pode... Não, eu disse, eles terminaram em 85, mas eles estavam juntando documentos escondidos. Ele, o pastor lá, esqueci o nome dele. O pastor presbiteriano, White. Ai, qual que é o nome dele? Me fugiu agora também. Eu também. Mas há esse movimento de escancarar os males. Tanto que, não sei se você conhece, né, há o chamado Orville, que é basicamente ali ao contrário, né, se fala o livro, que é uma obra dos próprios militares, que seria, né, para contradizer o Brasil Nunca Mais, né? Ou seja, se eles estão fazendo isso, eles acreditam nisso. Eles acreditam que eles estavam zelando pela ordem. Eles acreditam que estavam fazendo realmente uma cruzada moral, né? Eles acreditam que o comunismo destrói famílias. Eles acreditam que, né, as minorias, né, como o próprio presidente falou, né, das suas campanhas aí, as minorias devem se curvar à maioria. Eles acreditam nisso, né? Então a gente pode pensar que se eles acreditam nisso, onde que está a instância que cria e tem consciência de que aquilo é imaginário? É importado? É influência direta do capitalismo, dos norte-americanos? É isso que eu gostaria de entender. Em que ponto está a consciência dos militares? Olha, a gente sabe que isso aqui é uma balela, mas a gente precisa desse fantasma para justificar. Ou não, eu acredito nisso piamente, sabe? Onde eu tô querendo chegar? Quando você vê as entrevistas do Ustra, né, o Ustra ele concedeu algumas entrevistas e é interessante que ele, né, uma das exigências que ele sempre fazia é que fosse colocado tudo ao pé da letra. Ele queria ter o controle total, né? Esse próprio movimento já diz muito dele, né? E nas falas dele você percebe figuras, né? Ele representa muito uma figura masculina que não aceita as mudanças do mundo, mudanças cotidianas mesmo do mundo. Ou seja, uma mulher sair para trabalhar, homens negros que começam a ter sucesso na carreira, homossexuais, né? Você nota, né, essa fala. Ele fala muito, né? Tem um livro chamado A Casa da Vovó, né, que conta a história do Doicode. Por eles. Uhum. E ele fala bastante nesse livro, né, alguns trechos lá. Ele fala, olha, por exemplo, Regis Debray, né, o intelectual lá, foi militante político, né? Hoje ele dá aula numa universidade,
né? E nessas universidades as pessoas consomem drogas, né? Então é aquela fala de que os valores estão se deteriorando na cabeça. Você percebe isso? Uma questão moral. Tudo isso que a gente vive hoje na pele, 2022, essa coisa de costume muito forte, tá no âmago aí do que foi a ditadura, do que é esse sentimento repressor do nosso exército para com a própria nação. Exatamente. É aí que você entra com toda a questão do preconceito, do moralismo, dos tabus, né? Isso está muito enraizado na direção mesmo da ditadura, assim, né? Sabe, a questão de gênero, a questão de classe, a questão as questões femininas, né, que para eles, como ele falou, tem que estar lá trabalhando, porque que se estivesse lavando roupa, você não estava aqui, né? Eles falavam isso para a gente nas passeatas. O que você está fazendo aqui? Vai lavar roupa, você não tem filho? Você não tem marido? Seu marido deixa você estar aqui? É uma questão muito moral. As questões morais. É muito forte esse moralismo. E até nos movimentos atuais, né? Você percebe o próprio presidente, ele fala coisas do tipo o tempo todo, né? Que tem certas mulheres que não devem emitir opinião, né? Então, assim, são posições de silenciamento, né? Toda ditadura, né? E o Humberto Eco ele fala isso. Toda ditadura, ela é muito masculina. Então, a mulher, ela vira sempre um alvo. Então existe muito essa questão da disciplina, do controle. Isso são coisas muito masculinas, enraizadas no comportamento masculino. Então esses homens ocupando figuras de poder, eles agem, né, com essa conduta, né? Então eu tenho que controlar, né? Eu tenho que mostrar que eu estou aqui porque eu sou a ordem, eu tenho que zelar pela ordem. Isso vai do policial mais raso, né, o guarda civil metropolitano, até o cara mais alto da Polícia Federal. Isso é um movimento muito certeiro. É verdade. Sônia, você acabou de falar pra gente de casos de tortura na periferia, que você tinha conhecimento, de certa forma que, né, você tinha consciência. Hoje em dia a gente tem uma percepção, que eu não sei se é verdadeiro ou não, e é isso que eu gostaria de perguntar para você, de que a gente tem uma massa periférica meio que ignorante, totalmente controlada pela televisão, né, na época da ditadura, principalmente com o apoio das grandes mídias televisivas e tudo mais, e as pessoas tocavam sua vida sem conhecimento nenhum do que estava acontecendo e por isso não se rebelavam. Eu gostaria de entender se eles não se rebelavam por ignorância ou não se rebelar era meio que uma necessidade de sobrevivência na periferia. Então, eu acho que tinha uma coisa na periferia que a gente não citou até agora, que era essa ideia de esquadrão da morte, que eles estavam perseguindo bandido. Então, aqui, fala-se, né, que na região aqui, Vista Alegre, Penteado, era um lugar de desova, né? Você encontrava corpos. Eu vi, de criança, de 7 anos, 5 anos. Você via um grupo lá, tinha muito massa, não tinha esse monte de casa. Você via um grupo assim, você ia olhar, tinha uma pessoa toda estourada, né? Morta lá, né? E o povo da periferia, no geral, achava que era Esquadrão da Morte, que aquilo era um bandido. Mas eles tinham consciência bandido terrorista, esse termo terrorista tinha na periferia ou não? Existia um pouco desse medo, porque as notícias sempre que se falava alguma coisa, ladrão roubou o banco, terrorista que roubou o banco. Tanto é que eles intensificaram a questão, né, de roubo a banco, as punições, né, foram bastante intensificadas para tentar evitar, diminuir essa situação, né, de roubo. Mas o pessoal tinha esse medo, tinha alguma coisa, morria de medo, né? Então não quero chegar perto. Por quê? Se tinha um vizinho que foi preso por questões subversivas e você tivesse amizade com aquela família, você tinha medo de ser levado também. Existiam alguns casos assim.
Então ninguém falava, ninguém tocava, ninguém conhecia o cara, nem citava se era subversivo ou não, se era terrorista ou não, por medo. Sim. Mas também achando, quer dizer, quase tudo sendo creditado a bandido, marginal. É porque assim, as práticas execráveis da ditadura ficaram conhecidas pela história porque, de certa forma, atingiram uma classe média intelectual branca, envolvendo artistas, jornalistas e universitários. O que não acontece quando a violência extermina envolve, né, a gente aqui das bordas periféricas, mas ainda quando negra. Eu acho que na cultura você tem poucos relatos dessa violência na periferia. Parece que era meio que direcionada a uma área intelectual e branca. E a gente não tem muito dessa versão da história, né? Então, o que se fala e o que se conta é que eles pegavam mendigos, homossexuais, prostitutas e levavam para torturar na frente dos presos políticos também, né? Eles eram bastante torturados na época da ditadura. E tem Ou seja, vários eram cobaias relatos de tortura, Sim, eram um instrumento de tortura eles, para com os intelectuais, os principais presos políticos, digamos assim, né? Eles testavam, inclusive, os aparelhos de tortura nessas pessoas que eles prendiam nas periferias. Puxando um pouco a sua linha de raciocínio, sim, eu costumo dizer que a história da ditadura, pelo ponto de vista do cotidiano, ainda se falta contar essa história, né? Igual conversar com o militante social do bairro, né? Conversar ali com grupos de mães, como você citou, né? Você contou também uma das questões, Sônia, que eu achei muito interessante, porque remonta um pouco falas da minha mãe, né? Assim, do momento que ela foi morar ali no Grajaú, né? Nos anos 70. Que ela falava assim, quase não tinha, todos os loteamentos eram clandestinos, para chegar água demorou muito, se você quisesse tomar um ônibus, meu pai trabalhava no Itaim, morando no Grajaú, trabalhava no Itaim, então ele tinha que andar em torno de 40 minutos para chegar num ponto de ônibus, em um monte de rua de terra e mato, para poder conseguir pegar um ônibus e ir trabalhar. Isso 4h pouca da manhã, né? Então, assim, não se chegava mesmo nada na periferia, assim. Demorou muito para chegar. As coisas mais básicas demoraram muito para chegar. Mas quanto à questão desse movimento político em si, que eu noto também, e eu acho muito importante a gente pensar, é que a tortura em si, né, a gente entende até como um ato grotesco, e é um ato grotesco, muito vil, né, onde uma pessoa ela usa de toda a sua crueldade, né, para poder arrancar algo de outro, né, e anular o outro ser. Ela era uma matéria para os militares, como se fosse uma matéria de escola. Tava na grade. Sim, né? Você tem, né? E não começa aqui em São Paulo, ela começa no Rio de Janeiro, tá? Você vai ter ali na Vila Militar, né? Acho que é um tenente Ailton, né? O nome dele. Ele vai dar uma aula prática para os militares. E essa aula está documentada em atas do Exército. Então, ele vai chamar todos os soldados na Vila Militar, tá ali soldados do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Ele coloca 10 presos políticos e ele começa, na prática, explicar. Ó, isso aqui é a cadeira do dragão. Quando vocês forem usar, é assim, assim, assado. Isso aqui é o cubo, né? Você vai colocar o preso político aqui e vai ficar alternando a temperatura para esse cara ficar sofrendo lá dentro. Ó, choque elétrico se dá nessas regiões do corpo. E um grupo de militares ávidos anotando tudo. Então, assim, é assustador a gente imaginar isso, assim. Que pessoas se uniam, né, dentro dessa crença e naturalizar esse tipo de atitude com um semelhante. E achar que isso é ótimo de se fazer.
Tá? Tanto que mais tarde, com a criação do DOI-CODE, você vai ter, pela primeira vez na história, um alinhamento de polícias. Né? As polícias, elas são rivais agora. Naquele período, elas se unem. O policial da rua, né, o PM, né, ele vai ensinar pro cara da federal como é andar na rua. Né? O cara da rota, né, ele vai ensinar como se aborda, como se persegue, né, como matar, como desovar. Eles vão trocar esse tipo de informação. Né? Por isso que a estrutura ali de 70, 74, né, em particular com a organização do Brilhante Ustra, ela é nefasta, porque esse tipo de atuação, ela se eleva a um nível muito mais violento do que antes. Tá? Então, né, pro Ustra era muito comum, assim, mandar os policiais para perseguir alguém, assim, a ordem é matar. Não importa se ele tem ou não ligação, a ordem é matar. Ah, tá, mas como é que a gente faz, né? Tem até um termo, né, que os militares utilizavam na época, que o Ustra que criou, né? Fala assim, faz um teatrinho. E esse teatrinho é o quê? Vamos encenar aqui que teve uma troca de tiros. Aí o cara fugiu, deixa a arma ali na mão dele, risca a numeração, né? E assim, a gente só reagiu em legítima defesa. Era muito... Eles levavam os caras nos lugares, levavam os caras em alguns lugares e mandavam correr para atirar nas costas, para dizer que... Exatamente, também tinha isso. Aqui tem uma cena, né? Tem uma cena aqui. Luciano, uma frase famosa que o filósofo Thomas Hobbes traz em sua obra Leviatã diz que o homem é o lobo do homem. Nesse sentido, para domá-lo e se encontrar alguma paz social, faz-se necessário um poder centralizador, que não raro descamba para o autoritário. Você concorda com essa visão, digamos, mais negativa da nossa essência? Se sim, como a democracia pode sobreviver com tantos lobos? Olha, eu tenho sérias discordâncias, né, sobre essa afirmação do Hobbes, sendo bem honesto. Tendo, né, o contexto histórico, né, da criação do Estado e tudo mais, mas essa negatividade da essência humana é uma arma que muitas figuras de poder gostam de usar. Tratar o popular de forma que tenda a diminuí-lo, né? O povo é burro mesmo, o povo não tem capacidade de escolha, né? Então temos que nós tomarmos a direção por eles. É uma estratégia bem desonesta. O indomável precisa ser domado, né? Exatamente. É uma estratégia muito comum dessas figuras, né? Mais a centro-direita, né? Mais a direita radical atualmente, né? Então, assim, essa visão de que o popular ele não tem inteligência, ele não tem capacidade de compreender nada, ela é muito colocada, né? Eu penso que a democracia, como democracia materializável e boa e aceitável, ela se torna quando eu, da periferia, eu consigo ter dignidade. E dignidade é ter as coisas básicas. É ter um acesso a uma saúde de qualidade, é ter acesso a uma educação de qualidade ao ponto que eu possa concorrer com pessoas de classes mais privilegiadas, é eu conseguir viajar para fora, como era há poucos anos atrás, né? Então, isso para mim, a democracia, ela está nisso, né? Na possibilidade de acesso. Tá, mas o que a democracia liberal tem a nos dar nesse sentido? Porque hoje parece que a gente vive um paradigma de que existe um modelo correto a se viver, de total liberdade, onde as pessoas são livres, né?
Mas se ela não tem os direitos básicos, né, infelizmente você não lutou o suficiente para isso. E aí a gente consegue ter uma combinação de um neoliberalismo perverso, né, que eu chamaria de democracia liberal, com totalitarismo, né, hoje, como um combo, né, quase que demoníaco. Sim. E aí eu pergunto, a gente consegue ser democrático? Onde começa? Né? É difícil a pergunta, mas como conseguir, né, lutar pela democracia e ser democrático com tantos lobos, digamos, então que os lobos estão dominando-nos? Eu penso assim, a consciência acaba sendo a arma, né? O movimento, não só o social, mas o movimento natural das pessoas, ele vem desde que você fale constantemente de política, né? Mostrar no dia a dia para as pessoas é importante, sabe? Eu, trabalhando como professor, eu noto muito isso, assim. Essa liberdade que a democracia liberal tanto advoga, ela é uma liberdade burguesa, né? Ela é uma liberdade vazia, né? No sentido assim, não, você é livre, você pode conseguir, né? Basta você querer. Só que em nenhum momento você tem subsídio algum para nada, né? Então, por exemplo, com os meus alunos eu faço essa reflexão, por que a polícia age de tal jeito aqui e não age de outro jeito lá? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que o bandido é tratado com extrema violência nas periferias? Você tem Esquadrão da Morte e tudo, né? Que isso não acabou, né? Mas numa parte rica, quando ele vai abordar alguém, ele vai perguntar antes, né? Então, certas coisas precisam ser mudadas, né? Vocês precisam ter uma consciência que vocês também têm poder de ação e não aceitar mais isso, né? Então, eu penso, né, que o caminho é uma tomada de consciência mesmo. Consciência de classe, no sentido marxista do termo mesmo, assim. Todas as pessoas entenderem que estão passando pelas mesmas situações e que nenhuma delas merece passar por isso, sabe? Então, assim, esses lobos, talvez eles nunca acabem. Mas enquanto do outro lado eu não tiver reação nenhuma, fica fácil para esses lobos. É isso. Sônia, o papel das mulheres em suas narrativas é central e até mesmo tocante. O apoio entre elas, o que hoje o movimento feminista chama de sororidade, sempre foi algo vivido cotidianamente na quebrada, seja por vocação, seja por necessidade das mulheres. Fale-nos do papel que as mulheres cumprem em seus livros e na sua vida, principalmente diante desses momentos sombrios da nossa história. Pois é. Mas eu acho que foi uma questão de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência, porque você está no bairro, eu vejo as mulheres assim, elas têm plena consciência da precariedade de onde elas vivem, das necessidades. Então, é a mulher que leva a criança na escola, é a mulher que leva no médico, sabe? Então, essa solidariedade não tinha outra coisa a fazer a não ser isso, eu acho, porque é uma questão de sobrevivência mesmo. Eu não sei se você viu, a gente fez umas entrevistas com a dona Hilda, que é uma mulher que mora numa rua aqui, bem perto daqui, mas só que lá em cima, chegando no Guarani, a luta, quando eu falei sobre a luta pela água, e ela morava no alto lá do Guarani, e ela veio para cá em 66, mais ou menos, e não tinha água na rua inteira, não tinha nada. Então, ela começa um movimento, porque você ia furar um poço 30 metros e não dava água, batia em pedra, não tinha água mesmo. Ela começa um movimento pela água, mas ela vai conversar com todas as vizinhas para ir junto. Ela vai brigar na prefeitura, depois na sequência, ela vai para o movimento de saúde. E até hoje ela está nesse movimento, desde 66. Então, eu acho que era uma questão de sobrevivência, quando você está num lugar em que não tem nada, não tem infraestrutura, não tem escola, não tem saúde, e você fazer porque não vinha de graça.
Você ia na prefeitura olhar, por exemplo, assaltamento. A gente fez uns levantamentos em 78, mais ou menos. Cada 10 ruas, 9 não tinha nem asfalto, nem passava lixo. E estava na prefeitura como se tivesse feito. Então você falava, mas está enchendo aqui, está cheio de barro, não tem luz, não tem asfalto. Não, mas aqui está dizendo que tem, eu não posso fazer nada. A prefeitura falou, não posso fazer nada porque aqui está marcando que tem. Quer dizer, os desvios, a maioria era da época do Paulo Maluf, ele colocava lá, desviava a grana e não fazia. Porque o povo da periferia não vai falar nada, vai ficar quieto. Porque não tem poder nenhum, não sabe nem como fazer. Mas só que essas mulheres foram atrás e descobriram como fazer. Esse pedaço da avenida que vai dar aqui na delegacia, que sai da Pretinha e vai para lá, aquilo ali enchia toda hora, morreu gente, porque encheu, caiu gente no rio, isso aí eles abafavam, entendeu? E ali estava dando como asfaltado, estava dando como se o rio tivesse sido coberto já. E aí como se conseguiu reverter isso? Demorou muitos anos, porque elas começaram a fotografar, começaram a ir lá toda hora na prefeitura, falar, mas não está, você está falando que está, mas olha a prova aqui, não está. Então a insistência e essa união, né, entre elas foi que mudou muita coisa nesse bairro, pelo menos. Teve a questão da luta pela caristia em 78, mas elas começam o movimento em 73. Ficou forte em 78. E aí atingiu todos os bairros. E você tinha uma inflação próxima de 200% na época. E aí começa-se um movimento forte que pega São Paulo inteiro. Eu acho muito interessante essa história, porque elas passaram uma lista, né, um abaixo-assinado, e a gente foi, eu lembro que eu era da Pastoral da Juventude, eu era nova, e a gente levava a lista para elas, porque elas eram mais velhas, né, e com filhos e tal, a gente ia de igreja em igreja, porque não tinha outros meios, né, de pegar gente, levar para a pessoa assinar, em toda a região. Aí conseguiu-se, acho que 1,5 milhão ou mais de assinaturas. Ia ser entregue lá em frente, numa manifestação em frente à Praça da Sé, num evento. E aí o que acontece? Eu não lembro a quantidade de assinatura, você conhece? Não sei se era 3 milhões, 1,5 milhão de assinaturas, sei lá. Eu sei que era muita assinatura. E aí foi entregue. Aí eles olham e falavam assim, mas a mesma pessoa escreveu 3, 4 nomes. A mesma mulher colocou o nome de 4 pessoas, ou 3 pessoas. E aí elas vão lá e falam assim, olha, eu sei escrever, meu marido não sabe, minha sogra não sabe, mas elas são daqui e concordam. Eu pus o nome dela lá. Sabe, era isso mesmo, os nomes eram verdadeiros, as pessoas não sabiam escrever, e elas preencheram, botando gente mesmo que concordava, que alguns casos, né, assim, e não tinha assinado. E eu achei assim, eu sempre achei incrível isso, porque eu acompanhei de perto isso daí, né, em 78. Quando elas vão entregar, os policiais invadem, né, e jogam bombas. Tem foto, tem documentação sobre isso na Igreja da Sé, lá, na Praça da Sé. Mas depois elas conseguiram algumas coisas tal, em cima. Então tinha muito isso. Você ia, as mulheres elas eram voluntárias. A gente começou a fazer creches dentro das igrejas, dentro dos salões, né, de igreja. E essas mulheres todas entravam como voluntárias para cuidar das crianças uma das outras. Então essa solidariedade sempre foi muito forte, né, entre as mulheres da periferia até hoje. Eu falei para você que eu estava lá num manifesto agora, antes de vir para cá, mas 2 meninos que foram presos na frente de casa, acusados de ter roubado alguém, não foi eles, tem câmera do vizinho falando que eles estavam aqui e não lá, e eram as mães, com alguns vizinhos, alguns parentes, fechando umas partes do Cantídio, tentando fazer um manifesto para libertar. Já faz 20 dias que eles estão presos, mas nem
Os caras nem olharam as câmeras que elas têm, que elas mandaram. E isso acontece muito, né? Isso é muito comum, assim, na periferia. Sim. E são as mulheres, só tinha mulher lá hoje. A impressão que eu tenho é que, e é bastante presente no seu livro isso, de que enquanto, sei lá, existe uma vida real que as mulheres dão conta e seguram a barra, né? E que é quase que invisível para a sociedade. E você traz isso com muita sutileza, com um olhar muito sensível, e o seu livro é lindo muito por conta disso também. Várias gerações, né? Você tem mulheres que são personagens principais e que, a despeito de todo o abandono, de toda a violência do Estado ou dos homens, elas se apoiam mutuamente. E foi uma das coisas que me tocaram muito no livro. Parabéns, viu? Obrigada. Mas acho que isso é uma história real, né? Se você for ver no Brasil inteiro, porque você pega as nordestinas, por exemplo, elas ficaram lá sozinhas, numa situação horrível, cuidando de filho, o marido saiu, veio trabalhar, muitas foram abandonadas, muitos maridos arranjaram outras famílias por aqui e ficaram abandonadas. E quem que segura a barra, né? Se você pegar a época das guerras no sul do país também, eles iam para a guerra, quem que ficava? Plantando, cuidando, segurando a barra, né? Sempre as mulheres, né? Na minha família, sim, eu tive o avô paterno, eu não conheci porque morreu. Meu pai tinha 11 dias. O materno morreu, eu tinha 6 anos ou 4 anos. Então foram as duas mulheres, as duas avós e eram muito pobres. Foram elas que criaram todo mundo que chegou. Nós chegamos até aqui por causa delas. Olha só. Então é uma coisa forte isso, né? Você sente isso. Eles falam que as mulheres duram um pouco mais que os homens. E aí fica essa responsabilidade de um pouco mais tempo nas costas delas. Se como o Luciano disse, a ditadura é algo bem masculina, né? Então acho que a gente precisa aprender, enquanto sociedade, o que é ser mulher, né? Acho que chegou esse momento e é uma demanda do nosso tempo, talvez, né? E acho que quanto mais mulher nós formos, né? Talvez menos totalitários seremos. É por aí, Luciano? Autoritários, né? Ouvir um pouco mais, né, o outro lado, né? Eu penso que despir desse comportamento belicista, agressivo, né, que é muito presente em muitos homens. Talvez uma retaliação, né, ao próprio ser feminino, mas isso daí acho que é uma matéria até para outro podcast. Que isso aqui está chegando ao fim. Sim. Mas essa coisa que você colocou, né, o armamento, essas coisas, é coisa de homem, né, não é coisa de mulher. Então, desde criança, ele é incentivado a gostar de uma arma, a achar bonito, gostar e querer usar, ter a curiosidade de pegar uma arma, de saber como funciona, de assistir filme de guerra, joguinhos. Então, isso é muito masculino, né? E as mulheres não... Eu detesto esse tipo de assunto. Meu marido serve o exército, não tem... Eu sinto que ele gosta acha bonito a arma, não que ele use, ele não tem. Mas, assim, só de achar bonito, o mecanismo, ele gosta de coisas do mecanismo. Eu falo, gente, mas isso não serve para nada de bom. Então, sabe, é uma coisa que não me interessa mesmo, que eu não gosto, que para mim, assim, não devia existir. E acho que muita coisa no mundo, né, foi feita, e muitas civilizações, muito povoado, destruído por conta de armamento, né? Essa indústria do armamento, né, que dá muito dinheiro. Né? E eu lembro, eu acho que não é nesse livro, mas um outro eu falo assim, meu pai gostava de coisas de conquista espacial, aquelas histórias eram os deuses astronautas, o homem foi para a Lua, não sei o quê, e chegou uma hora e ele falou, gente, mas isso daí está servindo para fazer míssil, essa tecnologia toda está servindo para matar gente. Então, nunca mais ele quis saber de conquista espacial, foguete, ir para a Lua, porque essa tecnologia toda está levando para quê, né? A construção de bombas, de mísseis. E aí, quando não dava mais para ter a Guerra Fria aqui, eles começaram a fazer filmes de guerras espaciais. Então, quer dizer, é todo um negócio que está no mesmo assunto, né? Que tem a ver com essa... em dominar tecnologias de destruição. De destruição, de domínio,
Isso é bem forte, né? Sim, Nessas... com certeza. Bem, amigos, estamos chegando ao fim. E Sônia, Luciano, obrigado pelo aceite do convite. Foi muito bom e importante para mim o nosso bate-papo. Espero que para todos. Espero que também tenham curtido. Gostaria que nos dessem uma dica, ao menos, de como resistir ao fim do amanhã e suas explanações finais. O que quiserem, o espaço é todo de vocês. Interessante, né? Eu penso que a gente só resiste enquanto a gente sonha. Então, sonhe muito. Porque sem o sonho a gente não consegue nem atravessar a rua. Pra mim é isso. Sonhe bastante. Legal. A questão do sonho é importante, né? Mas eu acho assim, não pode ficar esperando, né? Porque o verbo esperançar pode ser outra coisa. Né? Quem espera fica parado, né? Então, acho que uma ideia é não parar, é ter realmente uma meta, um objetivo, acreditar. Porque quando você não acredita, também você desiste para acreditar que as coisas não acabaram, né? Que tem... Eu sei que está tudo difícil, essa questão toda hoje em dia, você não sabe muito bem para onde você vai, né? Dá um pouco de agonia, um pouco de cansaço, né? Dessa coisa toda que está acontecendo, mas a gente não pode parar. É isso que eu penso. Tem que procurar se manter informado, tem que conversar com as pessoas, não pode se isolar. Essa conquista toda é social, não é individual. Porque individual você não vai para lugar nenhum, né? E nesse sentido tem toda a questão das mulheres que a gente falou. E eu acho que a coisa mais importante que tem é pensar nessa coisa mais comunitária, coletiva. E eu acho que é isso. E vamos em frente. E obrigado pelo convite, viu? Que isso. Foi muito boa a conversa. É isso aí. Quem sabe faz a luta, né? E saber é essa tomada de consciência que o Luciano tanto falou. E acho que é por isso que estamos aqui. Só por isso. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigada. Obrigado. Bem, rapaziada, essa foi a edição de número 2, famosa segunda edição do Universos Paralelos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. Coragem, cuidem-se e até o próximo.